Bom, minha fala está um tanto quanto monstruosa, porque primeiro o título está gigantesco e o título estava gigantesco exatamente porque eu usei uma justa posição de questões e transformei em título. Segundo, o tempo falha, então eu vou tentar encaminhar isso olhando aqui o relógio. O Paulo está com o cartazete, eu vou tentar não ultrapassar. Ele falou que é um martelo, eu já começo a temer pela minha integridade. Tentarei não ultrapassar. O título é A Multidão e a Economia Política da Máquina de Turing: Biolutas, Mais-Valia de Rede e Governo do Comum. Eu vou tentar falar um pouquinho de cada uma dessas categorias, esperando que no final isso, ao contrário de se ficar apenas pequenas máquinas que funcionam sem nenhum global feito, forme alguma globalidade. Portanto, a contrapelo do Latour, que quer dissolver qualquer globalidade em pequenas máquinas que funcionam bem, certo? Então, eu vou começar com a multidão, e a multidão, eu vou usar umas historinhas para ficar mais rápido. Então, na multidão, eu vou começar com uma historinha que conta, eu não sei se lendo realidade, que ocorreu entre o Plínio e o Lula. Plínio é o atual líder do PSOL, é Plínio? Plínio na rua, é Plínio. O Plínio teria dito, quando ele ainda fazia parte da base do PT, teria dito para o Lula: Lula, eu tenho saudades do tempo que você usava o macacão. E o Lula olhou para ele horrorizado e falou: você está maluco? Eu entrei para o sindicato para não ter mais que trabalhar. E então vamos falar da multidão, né? A multidão, ela exatamente, vamos falar da multidão. Né? Ela seria exatamente essa passagem, ela se faz a partir da luta proletária. E eu já vou entrar aqui nessas questões da luta proletária. Mas num primeiro momento eu vou dizer que há aí uma passagem de uma economia do trabalho para uma economia da ação. Explico. A economia do trabalho é aquela em que a ação vale por uma outra coisa que resulta dela. Então eu faço meus movimentos e aparece uma porca. A minha ação vale pela porca que apareceu, para dar o exemplo mais idiota disso. Isso é uma economia do trabalho. O trabalho, ele está sempre se justificando por algo diferente dele que ele produz. E aquilo que ele produz enquanto produz a outra coisa, fica velado, né? É o elemento velado da verdade. Ora, esse trabalho que produz conforme fins, ele se contrapõe à ação. A ação típica é a do virtuoso, né? O professor, o pianista ou qualquer virtuoso. Aquilo que ele age é já o que ele está fazendo e é já o produto que ele está dando. E não há nada além, certo? Essa é a minha palestra. Ela é ao mesmo tempo a minha ação, o meu trabalho e o resultado do trabalho. Não há nada além nesse sentido de que vai aparecer ao final da minha fala um iPhone que eu vou sortear para vocês, né? Então a ação é um fim em si, né? E ela tem um modelo do virtuosismo, né? Ao mesmo tempo, o trabalho imaterial, ele é justamente o momento em que eu vou transformar essa ação no modelo principal de trabalho. É exatamente esse momento em que o trabalho é um trabalho intelectual, é um trabalho de organização, ou mesmo um trabalho afetivo, que vale enquanto se realiza. O produto dele é sua própria realização. Quando eu analiso simbolicamente funções ou coisas, quando eu cuido de um paciente ou de alguém que necessita, ou mesmo cuido das fantasias sexuais de algum cliente, ou quando eu interpreto imediatamente, né, a efetuação de alguma coisa e organizo aquilo nessa interpretação, a minha ação já é o meu trabalho e o valor deriva disso. Uma das coisas que vai caracterizar esse trabalho é exatamente o fato dele ser ou um trabalho de cuidado e de organização ou um trabalho de criação. Ele inventa algo ao se efetuar, né? A partir daí,
nós temos aqui alguns axiomas da questão do trabalho, trazida pelos italianos, que vão nos fazer reencontrar a conversa entre Plínio e Lula, e a explicação de que, porque hoje Plínio recomenda que não se vote em Haddad para acabar com aquela camarilha do Lula e do mensalão, certo? Uma é que a classe se forma e se constitui, ela não se exerce. Então isso é um dos axiomas do operaísmo no final dos 60, né? A classe não pré-existe fora da luta que ela faz, ela só existe enquanto ela luta. Essa luta, que é a luta de classes, é uma luta contra o trabalho e contra o trabalho assalariado. Portanto, essa classe só existiu na medida em que ela visava sua própria extinção, se livrar daquele maldito macacão azul, certo? E o fim do trabalho é uma reivindicação operária, ou seja, o operário não quer trabalhar mais e melhor, ele quer fazer o que todo mundo que vive de renda faz, não trabalhar, né? Exercer alguma ação que tenha valor enquanto tal, tá certo? Ao mesmo tempo, essa luta é uma luta, em última instância, por uma renda universal, né? Ela seria exatamente a inversão do velho adágio capitalista. Ao invés do direito ao trabalho, o trabalho do direito, ou seja, a reivindicação de uma renda universal que elimine a necessidade do trabalho, para que a ação virtuosa possa se conduzir livremente, né? Ora, o resultado dessa ação virtuosa é o que hoje chamam de comum, né? O comum agora é, em larga medida, o efeito dessa ação virtuosa. Essa ação virtuosa que está disseminada de tal modo por tantos meios, que ela é pensada, inclusive, pelo Clay Shirk, por exemplo, como uma mais-valia cognitiva. Toda essa produção de textos, imagens, organizações, afetos, constituem, enquanto tais, uma mais-valia cognitiva que não cessa de crescer e se multiplicar, criando todo um problema que é o problema de como extrair de tanta mais-valia um lucro qualquer. Ou seja, como gerir esse comum. Aqui entraria o império, mas esse não é o meu maior tema. Meu tema agora muda-se para a questão da máquina de Turing. E aqui a historinha todo mundo conhece. Turing inventou uma máquina de indiferenciar. Era ao mesmo tempo uma máquina universal, mas ela tinha por objetivo indiferenciar. Quando você interagia com ela, você deveria responder se interagia com uma máquina ou com alguém. E ele considerava que aquilo que você dissesse é o que havia acontecido. Se você dissesse é alguém, seria alguém, mesmo que fosse a máquina. Se você dissesse é uma máquina, seria uma máquina, mesmo que fosse alguém. Portanto, uma máquina de indiferenciação. Muito importante, exatamente, porque no próprio trabalho do Negri, o capital, enquanto moeda, enquanto dinheiro, é o valor da indiferença. Ele é a diferença da indiferença. Ele é a única coisa que pode diferenciar quando já não há mais qualquer diferença. É um belo trabalho dele no livro Marx, além de Marx, certo? O dinheiro, como face do capital, é a indiferença que faz diferença. Quando todas as diferenças forem eliminadas e não há mais diferença alguma, o dinheiro entra para fazer a diferença que resta, né? O tempo que resta, ou coisa que o vale, né? Nesse sentido, hoje, nessa economia do trabalho material, do capitalismo do conhecimento, né? Essa economia, ela vale, sobretudo, por aquilo que antes os economistas chamavam de externalidade. O que são as externalidades? É tudo aquilo que aparentemente não tem valor. Por exemplo, a Praia de Ipanema. Nós estamos comprando um terreno, logo a Praia de Ipanema é uma externalidade. Mas a externalidade hoje é o que mais vale. Então, para usar um modelo simples de economia, antigamente as abelhas valiam porque faziam mel, trabalho conforme afins. Mas hoje elas valem porque polimerizam as plantas, ou seja, aquilo que elas faziam sem saber que faziam.
a polimerização, certo? A economia hoje é uma economia de polimerização e não mais uma economia de mel. O mel é secundário. O que significa que a principal produção hoje seria a produção de gente, ou seja, a produção de quem produz e consome, a produção dos produtores, né? E aqui nós entramos na questão central, não só de Negri e dos operaístas do final dos anos 60, mas também de Foucault e até mesmo de Deleuze. Toda essa questão da subjetivação pensada como uma produção daquilo que produz e uma produção do valor pela produção do avaliador, daquilo que avalia ao mesmo tempo, certo? Então, aqui nós vamos ter um trabalho do Alquat, vou ter que fazer meu professor Pardal aqui para vocês. O Alquat, né, ele vai enquadrar, já no início dos anos 60, os aparatos cibernéticos, que a gente chama de rede, como extensões da burocracia interna da fábrica, como dispositivos que permitem monitorar o processo produtivo mediante o que ele vai chamar de informações de controle. E essa informação de controle, que é uma burocracia, na medida em que essas redes e esses aparatos, todas essas mídias, se tornam constituintes da produção biopolítica, elas descem ao corpo do produtor e constituem, por um lado, uma informação valorizante, né? Constitui o próprio corpo do produtor, fazendo com que o capital constante e o capital variável se tornem uma única coisa, agregada na própria esfera da produção. Então, pensar a produção biopolítica é, em parte, pensar esse confronto na esfera da própria, como se eu falei ainda há pouco, da máquina de Turing, da mais-valia cognitiva, certo? Dessa produção, que, ao mesmo tempo em que produz os produtores, produz também a possibilidade de controlar, monitorar, direcionar o valor e a produção, porque é um problema muito sério na esfera da produção quando nós entramos na área dessa produção virtuosa. E o meu tempo, se não está acabando, como é que está o tempo, Paulo? Não, ainda temos. Ele não mostrou os 5 minutos. Oba, então vou ficar até mais. Eu estava aqui que nem speaker de corrida de cavalo. A produção daquilo que produz e a produção do valor na esfera daquilo que produz, na medida em que o trabalho se torna imaterial, tem um problema. Quando o trabalho era material, o tempo do trabalho, como um tempo abstrato, era o que permitia medir o valor que era extraído do trabalho. E o controle, então, era feito por esse tempo. Por isso que os engenheiros, embora aprendessem várias formas de cálculo nos bancos universitários e nos seus longos estudos, o que mais usavam era o cálculo do tempo, ou seja, olhavam os relógios e diziam quem estava produzindo direito, quem era um desgraçado que não produzia e quem era eficiente e produzia mais do que os outros, embora todos ganhassem basicamente a mesma porcaria. Então, o tempo abstrato era capaz de medir esse trabalho na medida em que esse trabalho podia ser medido pelo efeito que ele ia produzir numa coisa diferente de si própria, peças de máquinas, a própria máquina ou o que fosse, certo? E eu podia monitorar o valor que eu poderia extrair, né, desta mais-valia por esse tempo. Se eu ia conseguir ou não realizar isso como um lucro, ainda ia depender do mercado. Mas, de qualquer forma, esse tempo me dava o valor esperável, né? O valor que eu deveria ganhar quando eu subtraísse aquilo que eu pago e reembolso ao trabalho e à produção e ficasse então com o troco, que normalmente era bastante grande e bastante gordo e bastante bom. Ora, no trabalho material, que é um trabalho
de organização, de ordenação, de criação, o tempo não mede mais nada, né? Há uma maldade com esse novo tipo de trabalho no que diz respeito a um sistema de justiça. Alguém pode trabalhar aplicadamente durante anos e não chegar a nada, e alguém pode não trabalhar nunca e chegar a uma coisa genial, certo? Então, o valor jamais vem, digamos assim, do tempo trabalhado. Eu não posso fazer uma equação que diz: se ele ficar pensando durante 8 horas por dia, eu vou fazer um filme que vai me render 200 milhões de dólares. Ele pode trabalhar 8 horas por dia e fazer um filme que não rende nada. O outro pode escrever nas coxas e fazer um filme que rende os 300 ou 400 ou sei lá quantos milhões de dólares que eu posso ganhar. Ou seja, esse não é um trabalho que eu possa medir pelo tempo, né? Por outro lado, esse trabalho, na medida em que ele é um trabalho que depende de criação e depende também do investimento deste que cria e avalia, esse trabalho, ele tem uma imensa mais-valia, mas uma igualmente imensa dificuldade de realizar essa mais-valia como um lucro qualquer, né? A mais-valia excede sem cessar aquilo que eu posso extrair dela, né? Pensando que a mais-valia, como os operaístas pensavam, é relação social. As relações sociais precisam ser promovidas, precisam ser multiplicadas, elas precisam existir como esta mais-valia cognitiva virtual para que algum lucro em algum momento possa se efetuar. Ela excede em todas as medidas, certo? Aquilo que eu poderia realizar, né? Logo, esse tipo de capitalismo, que é um capitalismo que produz gente através de gente, que produz conhecimento através de conhecimento, certo? Já que a produção do conhecimento e a produção de gente é correlata, digamos assim. Esse capitalismo, ele precisa, para superar os problemas dessa impossibilidade de avaliação geral, né, daquilo que ele vai receber, ele precisa criar um sistema de rendas, ou seja, ele precisa endividar na véspera tudo aquilo que poderá produzir algum valor. Para poder extrair o valor, venha ele de onde vier como um sistema, né? Então, nesse caso, nós fecharíamos aqui um certo circuito de compreensão, né, desse capitalismo cibernético, ciberculto, conhecimento, etc., que nome melhor nós queiramos aplicar a ele, financeiro, alguns dizem, né? Pensando que ele é um capitalismo que passa a viver da renda da dívida. Então, ele tem dois objetivos. Um, jamais deixar que você não se endivide. Tudo aquilo que faz parte da constituição da vida deve gerar algum tipo de dívida, real, virtual, efetiva ou exploratória. A monetização, por exemplo, em larga medida, uma dívida exploratória. Se você gerar dinheiro, ele é de quem te monetizou. Se você não gerar dinheiro, está tudo certo, certo? Mas a dívida existe ali para balizar que quem ganha é exatamente quem te monetiza, né? Você só ganha secundariamente, tá certo? Então, é necessário criar esse sistema de renda, né? Renda diferenciada que faça o capital valer enquanto um arrendamento geral de toda essa mais-valia existente, né? De toda essa produção ou de todo esse comum existente, né? O comum aqui, ele vai aparecer, por um lado, como essa intensa proliferação e multiplicação dessas relações sociais a partir da multiplicação cognitiva gerada socialmente. E a multidão é exatamente esse proletariado suicidado, constituído pelas, como se diz, esqueci a palavra, fugiu, desgraça, a velhice é triste. Oh Deus! Caramba, usa essa palavra o tempo todo.
O que constitui a multidão, o Negri usa para definir a multidão o tempo todo. Não é virtualidade. Você só está vendo virtualidade na minha cabeça, mas não é virtualidade. Singularidades. As singularidades colaborativas e cooperativas, desculpem. As singularidades cooperativas e colaborativas que constituem as relações sociais e sua mais-valia. Está indo bem? Bom, chegamos, portanto, embora tudo esteja saltitado de todas as maneiras, chegamos, portanto, ao último termo da nossa questão, que é esse problema do governo do comum e das biolutas, né? Sobretudo biolutas, né? Aqui eu vou invocar um Foucault pouco explicado, aliás, na verdade, nada explicado, para constituir esse final de fala que já está na beira de morrer, trabalhando com uma noção que o Foucault vai inventar, né? O Foucault vai criar uma contrapartida da verdade enquanto aléthea, né? Enquanto verdade científica, enquanto verdade objetiva. Ele vai criar uma contrapartida dessa verdade que remeteria à questão do governo, que remeteria à questão do controle também, se quiserem, e que diria respeito às regras facultativas do homem livre, ou seja, a subjetivação. Diriam respeito à relação de si para consigo e diriam respeito ao governo de si. Então, a contrapartida do cuidado de si, da epimeleia e autu, né, seria essa parresia, ou seja, seria essa verdade enquanto a produção de um enunciante. O que seria isso? É uma terceira figura que ele vai criar na pragmática da linguagem, entre a enunciação e o enunciado. Haveria enunciante toda vez que você corre um risco indeterminado ao falar com franqueza. Então, o risco indeterminado é algo de que o homem livre lança a mão para permanecer livre, certo? Podendo cuidar de si, mas tendo que governar o outro, né? Já que não se vive como um anacoreta numa caverna sem ninguém por perto, né? Então, se nós vivemos em sociedade, se vivemos uns com os outros, há sempre um problema de concreto, de como governar o outro para permanecer livre, que é o contrário do problema do poder, que seria como dominar o outro e fazer o outro fazer o que queremos. A parresia, né, que é a palavra que o Foucault encontra na tradição grega, para que a gente não esqueça a nossa tradição, era exatamente aquilo que falava da verdade como ao mesmo tempo liberdade e franqueza. Ela não se opõe à aléthea, mas ela é diferente da aléthea, exatamente porque ela remete a isto que o Foucault então vai chamar de enunciante, uma terceira figura da pragmática da linguagem. Aquele que, ao falar, se coloca no interior daquilo que fala e se expõe. A fórmula simples e clara da parresia é: posso falar com franqueza, posso falar com liberdade, você me permite dizer o que eu penso? Né? Ela sempre começa com um certo pedido, com um certo pedido de permissão. Posso falar o que eu penso? E a partir dali, você diz o que pensa, já sabendo que o que você pensa pode reverter sobre você terríveis sanções. O interessante aí dessa questão da parresia e das questões que ela coloca, que eu aqui não posso me alongar, é que ela cria uma contrapartida para a verdade objetiva e factual. Não se trata de opor uma verdade à outra, mas se trata de dizer que só existe o sujeito na parresia, né? Pelo menos um sujeito humano, um sujeito produtor de subjetividade e produzido subjetivamente, já que, na sua contrapartida científica, o verdadeiro sujeito é o próprio enunciado, aquele que fala, um papagaio que repete discursos pré-existentes, né? Uma mera função da verdade deste falas que a ciência produz.
A parresia é exatamente essa verdade que faz diferença. E por que me interessa a parresia? Para falar das biolutas. Porque nós estamos dentro de uma sociedade em que essa máquina de Turing, ao mesmo tempo, é o que pode, de alguma maneira, medir, monitorar e produzir a mais-valia e a dominação, mas ela também existe enquanto contrapartida dessa luta, né? E nós vamos chamar de biolutas exatamente essas lutas em que o bios, problemático aí, a discussão sobre o bios, mas vou mantê-lo por enquanto como um elemento que vale a pena. Essas lutas em que o bios reivindica autonomia, independência, maior valor sobre aquilo que efetivamente vale, né? Essas lutas seriam três reivindicações básicas, digamos assim. Rapidamente, elas implicam na luta do comum contra o trabalho, a luta do comum contra o salário e a luta do comum contra o capital, né? E elas teriam hoje a tripla face, né, do vazamento, do anonimato e da ocupação. E o interessante é isso, é que por um lado há um casamento entre vazamento e verdade, que é uma coisa interessante, né? Porque o vazamento não é a mesma coisa que uma denúncia ou que uma acusação. O vazamento é a desocultação de algo. Trata-se de mostrar o que algo ou alguém realmente disse parresiasticamente e que não quer que apareça, ou que não quer que tenha lugar. O segundo ponto, então, e é interessante aqui no vazamento, é exatamente essa questão do incontrolável da verdade. Aqui nós estamos no mundo dos rastros. É um monitoramento levado contra si mesmo e pondo contra a parede aquele que monitora. Porque você expõe o monitoramento, expõe a subtração da verdade na mesma medida em que ela precisa se dizer, em algum lugar ou em alguma instância. O segundo ponto, e esse me parece um dos mais interessantes, é a questão do anonimato, porque justamente o anonimato faz o casamento da franqueza com o anonimato e, portanto, põe em jogo a própria questão da amizade, essa questão que de algum modo atravessa Deleuze, Foucault e mesmo Nega, né? De tal modo que o amigo deve ser anônimo e as condições para a franqueza exigem o anonimato. O nome é, de fato, a condição primeira para a mentira. Se há nome, há mentira. A verdade é anônima. Só anonimamente a verdade se exprime. E se ela tem nome, ela faz parte da produção do capital, da produção da propriedade e da mentira institucionalizada socialmente. É muito interessante isso, porque isso é uma invenção da bioluta. Esse casamento, né, da franqueza com o anonimato. Antigamente, para ser franco, eu tinha que ter o meu nome e tinha que me responsabilizar por aquilo. Mas hoje a responsabilidade é um problema advocatício, né? E a verdade é um problema de vazamento. Logo, toda mídia mente e só os anônimos são capazes de ser francos e dizerem aquilo que realmente pensam, certo? Além disso, temos um terceiro momento, e fechei, pode deixar que agora eu fecho, que é a ocupação. E a ocupação é o avesso de um território, né? A ocupação, ela implica, de algum modo, com que nós desocupemos a propriedade e o Estado do comum. Trata-se, na verdade, de retirar, extrair, expulsar do comum as figuras da propriedade do Estado, né? Nesse caso, fazer emergir a luta, o espaço de luta e a positividade das novas mídias para praças, ruas, todos aqueles lugares que foram desocupados pelo Estado, desocupados pela propriedade privada e que agora a ocupação implica em sua expulsão, em sua desocupação. Imediatamente um acampamento emerge,
né? Um lugar de nômades, né? Um lugar brilhante, quente, com festas, conversas, músicas, que às vezes dura pouco, eventualmente é destruído, e aí os velhos e bons comunistas vêm dizer: essa luta não leva a nada, isso aí não produz porra nenhuma, precisamos de uma velha e boa luta de classe, mas que na verdade faz emergir uma coisa fantástica, que é exatamente esse poder nomadizador e assombrador, porque trata-se de assombração em última instância, já que isso pode aparecer a qualquer momento e em qualquer lugar. Pode ser a Praça Tahrir, pode ser a Praça do Sol, pode ser a Rua de Wall Street. Não é à toa que o símbolo desse movimento é uma moça que dança, né, no dorso de um touro, né, o touro do Estado, o touro do capital, o touro da propriedade. Se torna o lugar onde a expressão, a criação, a arte podem se constituir, né? Então, esses três elementos hoje são os elementos disso que nós podemos chamar de biolutas, e eles implicam exatamente a entrada em cena na esfera do espaço público, né, dessa luta que já antes tinha sido assinalada por Foucault como a principal luta da subjetivação e do homem liberto do proletário e do trabalho assalariado, que é a luta pela sua própria vida, pelo seu próprio valor. Muito obrigado. Desculpa.